Oi, gente! Sejam muito bem-vindos no Arco José Fonseca, mais um programa muito especial. E mais uma vez a gente trouxe assuntos, temas que tá aí cada vez mais sendo discutidos, sendo tragos em pauta, que eu particularmente também gosto muito. E eu queria dar, boa noite para minha convidada, Maria Rita. Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Boa noite a todos. Maria, você é psicóloga, é isso? Psicóloga, terapeuta, né? Isso, eu sou psicóloga clínica, palestrante e mentora de autoconhecimento. Bom, então eu Trabalho acho que esses processos. não podia ter sido uma melhor escolha para esse assunto, que hoje é sobre o autocuidado, né? Que está aí tanto em alta que eu vejo hoje as pessoas procurando se cuidar mais, né, Maria Rita? Você também está sentindo uma maior procura sobre esse assunto? E totalmente. Hoje o autocuidado, ele é o sentir. Por quê? Porque antes a gente usava algumas frases, vamos dizer assim, frases prontas. Mas hoje a gente percebe que as pessoas estão sentindo o autocuidado. Então, quando a gente percebe dessa forma o autocuidado, é porque nós estamos colocando ele em prática, ou pelo menos estamos percebendo qual o resultado ele vai trazer positivo em nossas vidas. Sabe uma coisa assim que Essa é a questão do autocuidado hoje. de uns 3 anos para cá, eu sempre falo para quem me acompanha, tanto nas redes sociais quanto aqui no programa do VRT, que eu estou num processo de autoconhecimento, né, que é o autocuidado também, e hoje eu não vejo nós não estarmos bem emocionalmente, né? Ou pelo menos tentando ficar cada vez melhor, né? Se olhando, se reconhecendo, igual cuidar da nossa saúde mesmo, né? O quão importante que é essa visão para olhar para si, né? Dos nossos desejos, das nossas dores, dos nossos traumas. Maria Rita, o que que realmente, quando a gente fala em autocuidado, o que que é o autocuidado? O autocuidado, ele começa pela conexão corpo e mente. Aí você diz Uhum, assim, mas será que eles estão separados? Sim. Quando a gente fala em saúde mental, não são doenças mentais só. uhum, Doenças mentais é uma categoria. Nós falamos de saúde mental, nós falamos exatamente desse autocuidado, que é essa percepção da conexão corpo e mente. O corpo e a mente uhum, precisam estar conectados para a gente se perceber. Quando eu percebo uma dor física, autocuidado. Como? Acordo de manhã cedo, vou no espelho, mas o primeiro pensamento quando a gente acorda de manhã cedo, eu tenho que me ficar arrumadinha para a primeira pessoa que me vê, não me vê aqui de cabelo desarrumado, sem maquiagem. E na uhum, verdade, esse momento é nosso. E a primeira pessoa que te vê é você. Então, essa primeira visão, esse primeiro cuidado, esse primeiro carinho é para você. Quando eu uhum. falo perceber corpo e mente conectado, é exatamente essa chavinha que precisa ser virada, esse entendimento que precisa ser virado. Porque em grande parte do tempo, e devido à nossa cultura e várias outras situações da nossa história, principalmente as mulheres, desconecta o que a gente chama tecnicamente dissocia do corpo da mente. Para quê? Para dar conta da correria, para dar conta de tanto compromisso, para dar conta dos sentimentos que não podem ser vistos, olhados naquele momento, porque primeiro o trabalho, primeiro os filhos, primeiro a casa, entende? Então, o autocuidado, ele começa exatamente nesse primeiro aconchego, ou seja, nessa conexão com você mesmo. Você dá a sua mão a você mesmo. Você se conecta. Conectei. O corpo e a mente estão aqui e agora eu preciso me olhar, me cuidar. É como você pensar, você convida uma visita para sua casa e não dá atenção para ela. Então, o Aham. sentimento de solidão que muitas vezes nós sentimos é exatamente a falta de atenção a nós mesmos. Não é nem a atenção do outro, é a nossa própria atenção. E é um equilíbrio, né, Maria Rita? O corpo e a mente, eles têm que estar em equilíbrio, né? E o que eu percebo muito, que quando você começa a entender que para estar bem tem que ser de dentro para fora, né?
Porque a gente sempre tem, principalmente quando a gente é mãe, né? Primeiro é os filhos, depois a casa, ou o marido, ou o trabalho. Por último, nós vamos deixando nós. Só que como que você vai se doar, você vai cuidar bem do outro se você não se tá dando o total olhar para si, né? O cuidado com você. E aí vai surgindo também que a gente fala que se você não para, o corpo para, né? Que aí vem algumas, que vem as crises de ansiedades, que vem as depressões. Eu, por exemplo, eu tive urticária emocional. Então, as coisas vão surgindo porque o corpo vai falando, olha, se você não parar, se você não se olhar, se você não começar a entender, né, o que está acontecendo aqui dentro, o corpo uma hora vai parar, Eu né? sempre. Então, Uhum. é mais ou menos isso, né? É um equilíbrio com o corpo e a mente, né? Exatamente essa posição. Eu gosto de citar um exemplo assim. Vamos imaginar se a gente fosse uma planta, sem água. A gente sobreviveria? Não. Então, nós não sobrevivemos sem esse afeto, sem esse autocuidado. Nós precisamos primeiro existir para daí estar pronto para o outro. Quem é o outro? Nossos filhos, nosso marido, nosso trabalho, nossa casa. Né? Então, nós precisamos entender que essa conexão e esse autocuidado não é que eu agora vou ser egoísta e cuidar de mim, vou largar os outros e cuidar de mim, não. É primeiro eu preciso existir. Então, eu Exatamente. existindo, eu estando bem, eu cuidando primeiro do meu cabelo, tomando um banho, dando carinho para o meu corpo e para a minha mente, eu vou sair desse primeiro momento, contato comigo de manhã cedo e durante várias vezes no dia, e chegar para o meu filho menos estressada, mais Exato. amorosa, porque eu já senti amor antes. Então, eu sinto amor, eu vivo amor, e daí eu consigo passar isso para o outro. Seja o Exatamente. outro meu filho, meu marido, meu trabalho, as pessoas na rua, porque o que a gente tem visto muito nas matérias? Esse final de semana, as matérias mais vistas foram de violências gratuitas, ou que, pelo menos, entre aspas, aparentemente começou com uma questão mínima e se tornou um vendaval, E né? A assim, agressão até física. eu não sei se você enxerga, eu comecei a ver muito, porque o meu programa é muito direcionado a mulheres também. Eu gosto muito de trazer vozes para problemas que estão em pautas, né? Que a gente não tinha vozes antes. E, por exemplo, a violência doméstica, a violência, né, que a gente sofre, né, que as mulheres sofrem muito e que está cada vez mais aumentando, mas eu sinto que, mesmo que esteja aumentando, aumenta também a, as pessoas denunciando. Você acha que isso tem muito a ver com quando a mulher resolve, peraí, calma, mas assim, isso mais, isso eu mereço, isso não convém mais no que eu acredito. Isso também traz esse empoderamento feminino quando a mulher ela resolve cuidar, olhar para si. Totalmente, porque o ponto começa aí. Quando você percebe, conecta corpo e mente, você começa a perceber elementos que acabam acontecendo, porque devido grande parte à nossa cultura, toda a história da nossa vida como mulher, a título mundial, não falo nem regional, nós fomos colocadas de uma forma, de que maneira? Para ser servente, para servir, certo? E hoje, por mais que a gente amenize essa palavra, ajeite ela, ai, eu estou feliz, eu sou uma boa mãe, eu quero ser uma boa mãe, eu quero ser uma boa esposa, uma funcionária atenta, carinhosa, afetuosa, mas na verdade a gente ainda continua com aquele carimbo assim, ó. Primeiro o outro, depois eu falo baixo, eu não sorrio alto, eu preciso me comportar X, eu preciso cruzar as pernas, eu não posso sentar de perna aberta, eu não posso vestir tal roupa. Por mais que a gente queira sair desse contexto, a gente sempre está andando em círculo com ele. Quando a Uhum. mulher olha para esse autocuidado, eu sempre falo, como fica a sua história quando você não olha para ela? Como é que fica? Se você não olha para a sua história, você não percebe quantas vezes você superou, você não percebe quantas vezes você foi valente e forte, você não percebe quantas vezes que você não conseguiu, e mesmo não conseguindo, você aprendeu muito com o não conseguir. Então, quando eu falo nessa conexão, é exatamente esse autocuidado no sentido de se perceber, perceber a sua história,
Porque muitas vezes a gente aplaude e admira uma amiga, alguém famoso, e deixa de perceber a própria história. A minha história é linda, a minha história é valiosa, a minha história é que me dá força. Porque quando eu estou no fundo do poço, eu não ligo a TV para ver o famoso, eu não vejo, não consigo ler uma página de um livro, mesmo o livro tendo sido interessante para mim. Eu olho para a Exato. minha história, eu não consegui, será que eu vou conseguir dessa vez? E aí vamos pensar, se você tem 20 anos, 30, 40, 50, 60, em cada década acumulada, ou mesmo no início da sua vida, você percebe quantas vezes eu já me levantei? Muitas. E a gente vai Eu vivendo no existo. O fato de eu existir significa que eu já venci. Não, Eu e a venci gente, até hoje. nós vamos vivendo tanto no automático, que se a gente parar, eu falo muito, eu gosto muito disso, assim, hoje eu uso isso para minha vida. Eu trouxe muito da terapia para mim. Anotar no papel, sabe? Fazer assim, peraí, Jéssica, vamos conversar. Você votaria para tal situação, por quê? Então você coloca lá, por isso, por isso, por isso, e o que me fez sair de tal situação, isso. Então você enxerga, né? Você enxerga ali com a Sim. sua própria letra os momentos que você se renovou, né? Que você não aceitou tal coisa, ou você resolveu virar a chave da sua vida de alguma forma. Então, eu gosto muito desse negócio de escrever, porque aí você fala, nossa, caramba, eu não lembrava que eu tinha feito isso. Não lembrava que eu passei por isso e eu consegui, né? E a gente parece que tem vergonha a gente tem vergonha mesmo de falar assim, não, olha, eu dou conta. Olha, eu fui forte nisso, né? Não, isso não, mas eu posso fazer diferente agora, né? Eu proponho Então, sempre um. pode falar. Assim, eu proponho sempre um exercício assim: escrever sua história em duas colunas. Aquela que 10 itens que você, vamos dizer assim, vivenciou, que você considerou difíceis na sua vida. Mas se são 10 itens que você já viveu, significa que você já passou por eles, você já superou. Bom ou ruim, se você ganhou ou perdeu. Então, aí quando você olha para esses itens no decorrer do tempo da sua vida, você diz assim: poxa, cada vez que eu supero um momento, eu ganhei sempre. Mesmo quando eu perdi, eu ganhei, porque eu continuo existindo. Esse perceber existir, eu sempre falo assim, soa como uma dica, como coisa simples. A psicologia positiva, ela revela assim, ver as florzinhas, tudo colorido, não. Quando a gente olha para o positivo, é eu perceber a minha existência e pontuar essa existência. Por exemplo, uma época, as mulheres, nós tínhamos o hábito de fazer diário. Uhum. Mesmo que Eu. você não queira fazer um diário cheio de detalhes, mas que você faça. Eu tenho o hábito de fazer na minha agenda frases. Minha frase Aham. do dia: comecei X. Aí minha frase do dia terminando: agradeço porque fechei X. E que às vezes esse X não foi bom, não foi positivo. Eu me chateei, eu não consegui fechar um negócio, eu discuti com alguém. Aí daí eu percebo, e olhando algumas agendas da vida, eu me peguei assim: quantas vezes eu briguei? Briguei, o que, que significa? Falar alto, discutir, revidar para o outro ali, vamos ver quem fala melhor, quem ganha a conversa, né? Quem ganha a batalha. E, na verdade, a vida ensina uma coisa muito importante que hoje é usado como uma ferramenta, que é a comunicação não violenta. Então, quando É. você está na CNV, você entende que quando o outro grita, quando o outro se altera, ele está pedindo socorro, ele está quase perdendo o controle, certo? Ele está caindo do muro. Então, diz assim, peraí, quando eu grito, eu estou furiosa, só furiosa? Não, eu também estou pedindo socorro, eu também estou pedindo arrego. Então, peraí, vamos dar um passinho para trás, respirar fundo. Eu falo assim, essa proposta de colocar a mão no coração e respirar profundo não é brincadeira, gente. Não é ai, é místico, não. É fisiológico, é ciência. É igual Ciência, nosso corpo funciona assim. É igual Você colocar consegue, os ó, dois pés, né? Também, né, Maria Rita? Fala muito. Você coloca os dois pés bem firmes no chão, né?
Uhum. Eu Sim. sempre, às vezes, quando eu tenho crise de ansiedade, então, às vezes, quando eu vejo algum gatilho, algo assim, eu ponho meus dois pés bem firmes no chão, ou eu ponho a mão aqui embaixo, ou eu faço assim, dou aquela respirada, eu sinto a minha base, e aí eu falo, não, agora vamos ver o que que eu posso fazer. E se eu não tiver o que fazer, então você vai esperar, né? Eu acho que isso é muito importante quando a Isso. gente Eu começa a sempre entender. proponho assim, uhum. No momento de ansiedade, que é o que mais se fala e mais se vive, mas isso a gente sempre viveu. Na verdade, hoje a gente está comentando sobre o que a gente sente, sobre o que a Exatamente. gente sentiu a vida toda, não há um século, mas há milênios. Porque a Uhum. mulher hoje ela pode falar, ela quer falar e ela consegue se expressar. Não é que hoje é novo, não é que hoje a mídia está levando. Não, na verdade, hoje a gente está conseguindo conversar sobre esses assuntos, mas sempre existiram. Né? Sempre. Então vamos pensar assim: quando eu vejo que a ansiedade chegou, você acabou de falar um gatilho, um sentir, um aviso, aquele sininho que toca, aí você diz assim: peraí, onde eu estou? Dois pés no chão, respirando, oxigenando o cérebro, porque isso aí é fisiológico, quando você se pô, eu tenho chão. Isso. Respiro, oxigeno meu cérebro, me condiciono, me dou amor. Quando eu coloco a mão no meu coração, eu lembro assim que eu sou humana, só uma pessoa, um ser humano que ama, que sofre, que ganha, que perde. E daí eu respiro e nesse momento, se eu estiver em público, eu me dou esse direito a esse silêncio. E as pessoas que estão diante de mim, elas aguardam esse instante. Não se Uhum. preocupe, é como tomar um copo d'água no meio de uma palestra e respirar profundo. É como seu estado de ansiedade ficar tão alto que você precisa pedir licença e ir no toalete. Mas é importante esse tempo para você, para que daí E eu você tenha condição para o outro. e assim, eu até quero que você dê uma dicas de como começar, né? Porque às vezes a pessoa ela fala assim, então tá, eu sei que eu não estou satisfeita onde eu estou, eu sei que eu deveria olhar mais para mim, né? E quais são assim? Eu falo que são pequenos passos, né? A gente tem que começar com pequenos passos, né? As mudanças não precisam ser coisas extraordinárias, aquelas chaves, não, vou dar uma virada de chave na minha vida, até porque senão você também depois não vai dar conta. Então a gente tem que fazer aquilo que a gente está Isso. dando conta no momento, né? O que a pessoa que está agora, por exemplo, está vendo a gente, está falando, nossa, eu comecei a pensar que eu não queria estar onde eu tô, eu sei que eu posso mais, mas eu preciso me cuidar, eu não consigo sair do lugar, estou paralisada. O que a pessoa pode começar a fazer para ter esse autocuidado, esse autoconhecimento? Exatamente. Não pode fazer uma lista grande, porque se você faz a lista grande, você disse que não cumpriu porque a lista é grande demais. Você não Uhum, pode colocar alguns critérios, porque senão você vai começar a dizer: eu não tenho maquiagem nova, minha maquiagem está vencida. Então eu uhum, não vou passar batom. Não, tem batom, gente, de menos de R$ 5 em qualquer lugar. Então vamos uhum. pensar. O que uma mulher precisa para se sentir que está de salto? Nem precisa estar no salto, é só imaginar. Vamos imaginar qual é a postura da mulher poderosa, né? Como que é isso? Como que eu me sinto? Então eu me coloco nessa postura física, porque quando eu coloco na postura física, o meu corpo fala para a mente que eu estou bem, que eu posso, que eu caminho, que eu penso, que eu sinto. Aí eu começo a sentir. Então eu começo a me olhar no espelho, arrumar o cabelo. De repente você diz assim: não posso ir no salão. Mas, gente, o pentinho, arrumar o cabelo, aquele hidratante de cabelo que a gente fazia com as amigas, com as primas, com a família, a mulherada no final de semana. Além de você interagir, você troca produtos e se ajuda, certo? Quando você vai Momento, interagir. Mas eu tô sozinha. Hum? separar um momento para você, né? Que seja 10 minutinhos, comece com 5, 10 minutinhos, né? Exatamente. Começa com pouco. É o que eu falo todos os dias. Onde você está? É importante a gente se questionar. Eu estou conectada corpo e mente? Se eu estou, eu vou para o banheiro e eu vou cuidar de mim primeiro. Eu vou pentear meu cabelo, eu vou escovar meu dente antes de fazer qualquer outra tarefa. Por quê? Porque eu quero chegar bem para o outro. Eu quero chegar amorosa, eu quero chegar feliz, eu quero chegar com o coração aberto para o meu filho, para o meu marido, para a visita que chega na minha casa, para o meu colega de trabalho. Então, eu vou me cuidar.
E essa morosidade com um tempo mínimo, que a gente consegue só dar uma ajeitada, trocar de roupa e ir. Por Porque quê? depois Mude isso a vai sua virando postura física para rotina, sua né, mente Maria funcionar. Rita? Depois disso você vai criando uma rotina ali para você, né? O se cuidar, você vai gostando, você vai Exato. acostumando, né? E é para você, né? E eu brinco assim que quando a gente está nesse processo, muitas pessoas vão se afastar. E isso faz parte do processo, porque você Faz está com parte. mudança, e aí aquela coisa de energia, né? Não é todo mundo que acompanha a sua energia ali, que é uma coisa também que é um papo até para um outro assunto, mas eu falo que nós estamos, graças a Deus, estamos em constantes mudanças. Tem gente que tem medo de falar que eu me mudei. Não, que se mude todos os dias. E essa mudança sua, às vezes, no se olhar para si, o se empoderar, o se falar o que, não, eu sei o que eu quero, eu sei o que eu mereço, eu quero fazer mais, isso vai distanciar pessoas que antes, às vezes, tava até te ajudando a ficar paralisada ali, né? Exatamente. Você é influenciado principalmente para 5 pessoas que você se relaciona mais à sua volta. Então, se questione hoje. Eu vou dar um passinho de cada vez. Vou acordar cedo, olhar para mim e vários minutos, 5 minutos no dia eu vou tirar para mim, para um cafezinho, para escolher uma roupa que eu desejo trocar, para olhar uma flor. Porque muitas vezes a Uhum. gente tem algo lindo na nossa frente, num jardim na nossa frente, e a gente não olha porque está preso a outros pensamentos, certo? E Uhum. esse olhar o belo, ele nos deixa, faz o quê? Esse respirar profundo. Cada vez que nós respiramos profundo, o nosso corpo fala para a mente que nós estamos bem, que nós estamos felizes. Isso é oxigenar o cérebro, é uma reação fisiológica que influencia a oxigenação do cérebro e diz para ele um momento de felicidade, certo? Então vamos pensar junto. Cada vez que eu respiro profundamente, eu faço esse comunicado, quantas vezes a partir de agora você vai buscar olhar esse belo? Seja numa flor, seja num passo, seja num sorriso, seja numa pessoa que você fala bom dia e não olha nos olhos, porque o bom dia vai ter valor com esse olhar, certo? E uma outra situação é quando a gente pensa, vou fazer tudo o que eu fazia antes, só que de forma nova. O que é essa forma nova? Com a postura física, com o sorriso, com o olhar para você mesma. E aí acontece o que nós chamamos na ciência da neuroplasticidade. Eu gosto de citar o termo científico para a gente entender que não é nada de misticismo, não é nada de receita pronta, não, gente. A ciência já comprovou isso. Quando você passa a fazer as mesmas coisas que você fazia de forma diferente, acontece a plasticidade, que é o quê? Sua mente expande. Então, Exatamente. quando sua mente expande, e você faz esse exercício, quando você tiver de problema, você vai ter mais soluções para resolver o problema, porque sua mente expandiu, você tem mais alternativas, Você não mais fica só com rotas de fuga, problemas. mais rotas de solução. Exatamente, exatamente. Maria Rita, eu queria muito te agradecer por esse papo. Não E, nossa, tem entendi. assuntos que a gente pode conversar aqui, assim, que dá. Esse papo de autocuidado, ele é só uma pontinha, né? Ele vai para um monte de lado, assim, um monte de coisas que a gente pode discutir, que a gente pode trazer histórias, né? E eu queria muito te agradecer Sim, por esse tempo. Espero voltar até pessoalmente depois a gente gravar de novo outros assuntos. E é isso, muito obrigada. Eu queria que você sim, deixasse. vamos. Os meninos vão pôr rede social aqui, mas se você quiser falar também. Muito obrigada, viu? Ok. Ó, minha rede social, Instagram é oficial, Maria Rita CS. E eu quero só deixar um presentinho aqui, ó, uma dica de um livro, esse agora. Realmente é um livro que fala muito sobre todos essa conversa que nós tivemos hoje para ação. Eu ia até, achei que o meu estava aqui, mas é o meu livro de cabeceira. O do agora é o meu. Eu tenho as duas É, versões. que Tem só a bom! e a história inteira. Eu também sempre falo. Eu já li ele. Já que você gosta, olha, vou te falar outro, ó. Já leu esse? Esse não. Esse ainda Conversas não. Corajosas? Não, esse É não. incrível, você vai gostar.
Eu gostei muito também, que eu vou Esse deixar aqui aqui. usa a ferramenta da comunicação não violenta. Hum, pode falar. Você tá me Então, ouvindo? esse livro, ele expressa muito a questão da comunicação não violenta, Uhum. que é esse passinho para trás e a consciência do como falar para o meu expresso. E eu falo que a leitura, gente, para quem gosta, para quem quer entender mais, esses livros são, para mim foi uma virada de chave. O Poder do Agora e um pequenininho que chama Autorresponsabilidade. Foi para mim incrível. São dois livros que eu Ah, fico na minha cabeceira, com todo momento eu volto ali, que é muito importante. Bom, muito obrigada. Obrigada, pessoal, por estar aqui. Estamos aí para 175 obrigada a países. você. Que Qualquer bom. dúvida, vai mandando para a gente e a gente volta a conversar mais, viu, Maria Rita? Muito obrigada, viu? Olha, muita gratidão. Até Obrigada. Até mais. mais. Tchau, gente. Até o Até a próximo programa. próxima. Fica aí no VRT que tem muito Beijo. mais.